Elias no Monte Horebe. 1 Reis capítulo 19. Então o rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que realizara Elias, e como passara ao fio de espada todos os profetas de Baal. Diante disso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me façam sofrer as piores desgraças, se até amanhã a esta hora eu não fizer com a tua vida o que fizeste com os profetas. Assim que Elias recebeu este aviso, fugiu para salvar a própria vida, chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia, e foi sentar-se debaixo de um pé de giesta, uma espécie de arbusto, e ali orou pedindo para si a morte, dizendo: agora basta. Retira-me a vida, pois não sou melhor que meus antepassados. Deitou-se e dormiu ali mesmo, sob a giesta. Mas eis que um anjo tocou e disse-lhe: levanta-te e alimenta-te. Abriu os olhos, olhou ao redor, e eis que ali, junto à sua cabeceira, havia um pão quente, que fora assado sobre pedras em brasa, e uma vasilha com água fresca. Tendo comido e bebido, voltou a se deitar. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou e lhe recomendou: levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Elias, cujo nome em hebraico significa o Senhor é meu Deus, ou ainda meu Deus é Jeová, foi chamado por Deus para o ministério profético. Elias era um profeta do Velho Testamento, velha aliança, no reino de Israel dividido, durante os reinados do rei Acabe e rei Acasias. Os profetas eram porta-vozes de Deus, que transmitiam não apenas predições, mas também ensinamentos e julgamentos de Deus. Elias era um dos mais conhecidos profetas de Israel. Iniciou sua longa carreira profética em Israel Reino Norte durante o reinado do rei Acabe, e continuou durante o reinado do filho de Acabe, Acasias. Desde a divisão de Israel, o Reino Norte com o primeiro rei Jeroboão, o Reino do Norte é marcado pela idolatria, ou seja, a prostituição espiritual, afastamento de Deus e aproximação do pecado da nação de Israel. Era um período de sucessão de reis humanos ímpios, infiéis a Deus. Era tempo de aflições. A condição espiritual e moral de Israel estava decaída, marcada por crise, fome espiritual, miséria, corrupção e apostasia. Em meio à crise moral, social e espiritual, Deus pôde contar com a coragem e a determinação de Elias para ser seu porta-voz. A Bíblia relata que Onri, pai de Acabe que reinou antes dele, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Quando Onri morreu, em seu lugar reinou seu filho Acabe. O rei Acabe, filho de Onri, tinha continuado a adoração do bezerro, estabelecida por Jeroboão, mas, o que era pior, Acabe casou-se com Jezabel, fez uma aliança com o pecado, com as trevas. Abre as portas de Israel para relações com outros países vizinhos, que não serviam a Deus. O casamento de Acabe com Jezabel, o objetivo selar a aliança política tem, como propósito manter boas relações com Tiro. No entanto, essa política trouxe influência externa sobre a nação de Israel. Sob a influência de Jezabel, ao se mudar para Israel, trouxe com ela o culto a Baal. Acabe agravou, intensificou os seus pecados, prestava culto a Baal. Uma grande ameaça à cultura, costumes, à prática religiosa e às tradições de Israel. Os costumes estrangeiros introduzidos em Israel distinguem-se completamente da cultura do povo israelita, da vontade de Deus. Sob o rei Acabe e sua esposa pagã, Jezabel, a adoração de Baal tinha se espalhado, alastrado em Israel. Em resultado disso, Deus havia trazido sobre a terra uma seca, e quem profetizou foi o profeta Elias. 1 Reis capítulo 17. Elias, o tesbita, que habitava em Gileade, declarou a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, a quem sirvo, juro em nome do Eterno que não cairá orvalho nem chuva nos anos que se seguirão, exceto mediante a minha palavra. Os profetas atentos a esta situação querem restaurar a adoração a Deus. Os profetas estavam sendo perseguidos por Jezabel, principalmente Elias, que foi quem profetizou a seca, e seria ele também que profetizaria o fim da seca, como ele mesmo disse, avisou em sua profecia, exceto mediante a minha palavra. Jezabel estava exterminando os profetas do Deus de Israel. Jezabel estava afrontando ao Deus de Israel. Diante da perseguição e execução de muitos profetas, eles acabaram por se contaminar,
dizer somente aquilo que o rei e a rainha queriam ouvir, se corromperam. Jezabel era uma princesa fenícia, filha do rei Sidônio Etibaal, uma mulher de más atitudes, mas ações, mulher ímpia, desagradava a Deus. Era arrogante, soberba, prepotente, impulsiva, violenta, egoísta, o que desejava, achava que devia ter, fazia qualquer coisa para conseguir o que queria, prejudicava pessoas, suborna, comprava falsas testemunhas, mentia, enganava, caluniava, difamava, perseguia, matava. Exemplo da falta de caráter de Jezabel, Nabote possuía uma vinha herança de seus pais, que ficava ao lado do palácio do rei Acabe, que desejou aquela vinha. Tentou negociar a compra da vinha, prometendo dar a Nabote outra vinha melhor. Então ele tinha uma vinha melhor, mas queria a de Nabote. Ou se preferisse pagar em dinheiro, seja qual fosse o valor, estava disposto a pagar qualquer preço. A obsessão que Acabe tinha era tão grande que ele estava disposto a pagar qualquer valor, ou dar outra vinha melhor no lugar da outra. Acabe queria a vinha de Nabote para fazer uma horta, iria destruir, arrancar a vinha, e plantar uma horta. Ele queria destruir a herança. O rei Acabe se prostituiu espiritualmente, trocou Deus por Baal. Vinhedo de Nabote ficava perto do palácio do rei Acabe, à vista. Nabote contra-argumentou a Acabe, que não podia fazer um acordo com ele, porque sua vinha era herança de seus pais, não poderia desfazer-se de sua herança. Nabote não abriu mão da herança de Deus, da salvação, de obedecer a Deus. Priorizar a Deus, valorizar aquilo que vinha de Deus. Valores espirituais não devem ser vendidos nem trocados por nada. Nossa herança espiritual, conquistada por Jesus. O rei Acabe conhecia a lei, ele não podia forçar Nabote a vender. Números capítulo 36 versículo 7, nenhuma herança em Israel poderá passar de uma tribo para outra, pois todos os israelitas manterão as terras das tribos, que herdaram de seus antepassados. Levítico capítulo 25 versículos 23 ao 28, a terra não será vendida perpetuamente, pois que a terra me pertence, e vós sois para mim estrangeiros e hóspedes. Para toda a terra que possuirdes, estabelecereis o direito de resgate para a terra. Se o teu irmão cair na pobreza, e tiver de vender algo do seu patrimônio, seu parente mais próximo virá a ele, a fim de exercer seus direitos de família sobre aquilo que vende o seu irmão. Aquele que não tem ninguém para exercer esse direito, e desde que haja encontrado recursos para fazer o resgate, poderá calcular os anos que deverá durar a venda, e assim restituirá ao comprador o montante referente ao tempo que ainda resta e retomará sua propriedade. Se não tiver meios para realizar essa restituição, a propriedade vendida permanecerá com aquele que a comprou, até o ano do jubileu. No ano da libertação, o jubileu, o comprador a libertará, para que volte ao seu primeiro dono. O rei Acabe, rei de Samaria, ficou irritado, frustrado, muito desgosto e indignado por não ter conseguido o que queria, em sua vaidade e soberba, sendo ele o rei de Israel em Samaria, tendo ele poder, autoridade, dinheiro. O rei Acabe deitou-se na sua cama, e voltou o rosto, e não comeu, mas Jezabel, sua esposa, que viera de um reino pagão, não obedecia à lei de Israel, arquitetou um plano para apossar-se da vinha de Nabote. Jezabel, para conseguir o que queria Acabe, para demonstrar que conseguia por vaidade e soberba, que tinha poder, vaidade de conseguir armando um plano pela sua inteligência, para tirar Nabote de cena, matando Nabote, arrumou 2 testemunhas falsas, 2 homens corruptos para acusar, caluniar, mentir, dizer que Nabote amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Assim, usando a lei, poderia matar Nabote, e se passar por inocente, ficar com boa imagem perante o povo, como se não tivesse descumprido a lei, nem cometido outros delitos para descumprir a lei. A lei mosaica determinava que uma acusação precisava ser sustentada por pelo menos 2 testemunhas, e segundo a lei devia ser apedrejado, morto pelo delito amaldiçoar Deus, não amaldiçoou, muito pelo contrário. Após ter sido acusado falsamente, Nabote foi levado para fora da cidade, e foi apedrejado até a morte. 1 Reis capítulo 21 versículo 9, as cartas diziam: anunciem um dia de jejum, tragam Nabote diante do povo, e arranjem 2 testemunhas falsas para o acusarem, na sua presença, e façam-nas declarar que ele amaldiçoou Deus e o rei.
Depois levem-no para fora da cidade, e apedrejem-no até morrer. Depois levem-no para fora da cidade, e apedrejem-no até morrer. Esta passagem bíblica lemos que Jezabel, esposa do rei Acabe, de Israel, na tentativa de fazer sua vontade, tramou o assassinato de um homem inocente, fazendo com que ele fosse condenado à morte. Acabe tomou posse da propriedade. Nabote queria conservar os valores, ser fiel a Deus. Deus ordenou que o profeta Elias fosse se encontrar com Acabe e denunciasse o seu pecado. Juízo de Deus, a sentença, através do profeta para o rei Acabe, e para a rainha Jezabel. 1 Reis capítulo 21, então a palavra do Senhor veio a Elias, o profeta de Tisbé, nestes termos: Prepara-te e desce ao encontro de Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Ele está visitando a plantação de uvas de Nabote, aonde desceu para tomar posse. Jezabel atraiu inúmeros sacerdotes e profetas da sua religião pagã para Israel. A prostituição espiritual, a adoração, e os sacerdotes e os profetas de Baal se espalharam. Teve intensa perseguição e matança dos profetas do Deus verdadeiro. E fez Acabe o que era mal aos olhos do Senhor. Foi pior do que o seu pai Onri, deixando-se influenciar, tornando-se uma nação idólatra e pagã, com hábitos e comportamentos como as demais nações. Misturou-se com o pecado. Elias não se misturou com as estruturas religiosas desvirtuadas e contaminadas do reino de Israel. Elias se afastou do pecado, mesmo vivendo no meio de pecadores. Deus fez um comunicado através do profeta Elias. Deus mandou Elias profetizar que haveria seca sobre a terra, não haveria chuva nem orvalho, que durou mais ou menos por um período 3 anos e meio, exceto sobre a determinação de Deus, através da palavra de Elias. Quando Deus mandasse, ele falaria, profetizaria, o final da seca, ou seja, até que ele profetizasse novamente para que chovesse. O juízo divino sobre a nação de Israel, uma seca que durou mais ou menos 3 anos e 6 meses. A seca que assolava, afetaria a todos, inclusive o profeta Elias. Isto fez com que Acabe se irasse ainda contra Elias, uma perseguição muito grande contra o profeta Elias. Profetizar no tempo de Elias não era uma tarefa fácil, era colocar a sua própria vida em risco. Depois deste anúncio, Elias precisou se esconder. Deus guia Elias para o vale de Querite. O ribeiro de Querite era no deserto, estava dando livramento, escondendo o profeta. Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá, e ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou por lá. Não era uma fonte permanente, o ribeiro de Querite secou. Deus dá outra direção ao profeta, perto da cidade de Sidom, onde governa Etibaal, sogro do rei Acabe, onde seria sustentado por uma viúva. 1 Reis capítulo 17 versículo 8 e 9, então a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos: Apronta-te e vai viver em Sarepta, cidade que pertence ao território de Sidom. Ordenei ali a uma viúva que te providencie teu sustento. Passados um tempo desses acontecimentos, o filho desta mulher viúva adoeceu e morreu. Elias ora a Deus, e Deus faz o filho da viúva retornar à vida. Deus continuava cuidando do profeta, escondendo no território de Jezabel, no território do inimigo, continua a guiá-lo, em um lugar que Jezabel não iria procurar. Acabe e Jezabel continuava procurando Elias em toda a parte, numa busca infrutífera, não conseguia encontrar, pois era Deus que estava escondendo. Foi Deus que determinou o início e o fim da seca. Elias deu o recado. Elias não profetizou nada dele mesmo, ele também foi prejudicado pela profecia, mesmo assim profetizou o que Deus mandou. Para Elias a profecia foi mais prejudicial do que para os outros ainda. Foi perseguido, ameaçado, injustiçado, caluniado, precisou fugir, muitas vezes ficou só. Todo profeta de Deus só profetiza o que Deus manda, Deus se responsabiliza por cumprir. Caso contrário, é um falso profeta. Se o profeta profetiza dele mesmo, é ele que tem que cumprir. Qual homem pode? Só Jesus, mas ele não é da terra, só esteve na terra. Nenhum outro homem pode cumprir. Deus fala para Elias, que volte à presença de Acabe, e diga a ele que mandará chuva em Israel, correndo grande risco. Mesmo assim Elias obedeceu a Deus.
1 Reis capítulo 18 versículo 1, depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias. Vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. 2 Pedro capítulo 1 versículo 21, porquanto, jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. Ezequiel 13, recebi esta mensagem da parte do Senhor. Homem mortal, profetiza contra os falsos profetas de Israel, que andam a inventar as suas próprias visões, clamando que têm mensagens minhas. Ouçam a palavra do Senhor, ai dos profetas insensatos, que proclamam mensagens inventadas, e fabricam as suas próprias visões. Elias faz um desafio no Monte Carmelo. Deus iria mostrar quem era o verdadeiro Deus. Os dois altares, um para Deus, outro para o diabo, uma batalha espiritual entre o verdadeiro Deus e os falsos deuses. A batalha de Elias contra 450 profetas Baal e os 400 profetas de Azerá. 1 Reis capítulo 18 versículos 1,2, 17,18, 19 e 20. Algum tempo depois, no terceiro ano daquela severa estiagem, o Senhor Deus ordenou a Elias: vai apresentar-te diante de Acabe. Eis que vou mandar chuva sobre a face da terra. Elias partiu e foi a fim de ser recebido por Acabe. A fome era enorme em Samaria. Que Acabe viu Elias, questionou-lhe: és tu mesmo, ó flagelo de Israel? Ao que prontamente Elias respondeu: não sou eu o responsável pelos muitos problemas que assolam Israel, mas és tu, e toda a família de teu pai, pois abandonastes os mandamentos do Senhor, e cultuastes aos Baalins. Agora, pois, dá ordem para que se reúna a mim todo Israel no alto do Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, e mais os 400 profetas de Azerá, que se fartam à mesa de Jezabel. Diante deste desafio, Acabe convocou os filhos de Israel, e reuniu todos os seus profetas no Monte Carmelo. Elias, aproximando-se de todo o povo, bradou: até quando claudicareis das tuas pernas? Se é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. E o povo não lhe pôde dar uma resposta. Claudicarei significado: cochear, mancar, andar com dificuldades, e puxando de uma perna, não ter firmeza numa ideia, ou numa decisão, vacilar. Elias tinha proposto para decidirem a quem deveriam seguir: a Deus ou ao diabo. Não se pode servir a Deus e ao diabo ao mesmo tempo, ainda mais um sendo luz o outro treva, um o oposto do outro, vai dessagrar a um ou a outro. Mateus capítulo 6 versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro, disse Elias. Quem respondeu com fogo foi o Senhor Deus que fez os céus e a terra, o grande, o poderoso, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Em um confronto com os falsos profetas de Baal, no Monte Carmelo, Deus provou a Acabe e a todo Israel que somente o Senhor é Deus. Diante de Deus ninguém fica de pé. Elias ordenou que todos os profetas de Baal fossem presos e levados ao riacho de Quizon, e lá os matou. Ao ser informada da morte dos seus profetas de Baal, a rainha Jezabel faz mais uma ameaça de morte a Elias. Muitos outros profetas fiéis já tinham sido executados, mortos. Elias enaltece o Deus verdadeiro, e ele era o homem mais procurado de Israel. Depois de uma batalha tão grande, uma grande vitória, a perseguidora novamente. Que perseguição é essa que não tem fim? Elias estava exausto, tanta perseguição, não vencia nunca, cenário que não mudava. Elias estava exausto da caminha com Deus, esgotado das lutas, uma luta após a outra, uma batalha após a outra, por um período muito longo. Perseguições, afrontas, injustiças, acusações, calúnias, ameaças constantes. Parecia que não tinha mais jeito. Por mais que ele fizesse, nada mudava. Ele obedecia, perseverava, ele era fiel, ele vivia para Deus, mesmo continuava do mesmo jeito. Parecia que a Jezabel estava vencendo. Perseguição das mais variadas formas, provocações das mais variadas maneiras, com a finalidade de causar sofrimento, dor, inúmeros constrangimentos, vigiar com má intenção, controlar todos os passos da vítima,
humilhação, menosprezo, maltrato, desrespeitos, insultos, ofensas, mentiras, distorção de fatos, acusações, difamações, calúnias, chantagem, manipulação, ameaças. Ferindo a dignidade, a honra, a alma, causando abalo emocional, abuso e violência emocional, uma violência psicológica constante. Traz consequências para a saúde mental e física, tristeza, traumas, tira a paz, traz angústia, estresse, ansiedade, medo, baixa autoestima, desinteresse por tudo, conjunto de sensações faz com que a vida perca o sentido, perde a fé ou fica com a abalada, depressão, tirando a liberdade da pessoa, alegria, alterando rotinas diárias, obrigando a mudança de hábitos, dos lugares que frequenta, de onde mora, impedindo-a, muitas vezes, de exercer normalmente suas atividades, de frequentar lugares, incentiva o desenvolvimento de certos comportamentos, como a evitação de pessoas, lugares e situações, pode levar ao isolamento. Situação que nunca mudava, uma perseguição que nunca parava. Elias percebeu que as coisas pareciam estar piorando. Elias se sentia sozinho. Elias era humano como nós, sujeito às mesmas condições. A Bíblia faz relatos de muitos homens e mulheres fiéis, que ficaram tão tristes que desejaram morrer. Entre esses estão Jonas, Jó, Moisés, Rebeca. Números capítulo 11 versículos 14,15. Eu sozinho não posso cuidar de todo este povo, isso é demais para mim. Se vais me tratar desse jeito, tem pena de mim e mata-me. Se gostas de mim, não deixes que eu continue sofrendo deste jeito. Jó capítulo 7 versículo 15. Pelo que a minha alma escolheria, antes, ser estrangulada, antes, a morte do que esta tortura. Elias recebe alimento espiritualmente de Deus, e se fortalece na presença de Deus, fala com Deus, ouve Deus que sustenta, e o põe de pé. O encontro de Elias com Deus no Monte Horebe, Deus consolou, sustentou, deu força ao seu profeta, acontece uma mudança de cenário. Cansaço físico, mental, emocional, abatimento devido à da luta é natural. Elias estava tão cansado, que se sentou e dormiu debaixo de uma árvore, e dormiu. Então, Deus conversou com Elias, pediu para Elias sair da caverna, e ficar de pé no monte representativamente, lugar alto, lugar de comunhão, na presença de Deus, de onde vem o nosso socorro. É na presença de Deus, onde Deus acalma nossa alma, no coração, agitado. Onde Deus não estava, onde o diabo estava, onde servos do diabo estavam, no vendaval, terremoto, no fogo, ferido pelo fogo, pela fornalha das aflições, pelo vendaval do cansaço, dor, tristeza, angústia, decepções, terremoto das injustiças, calunias, as aflições da vida, e sentir a briga do consolo de Deus, do refrigério. Deus levanta o abatido, ele dá força ao cansado, e aumenta as forças, ao que não tem nenhum vigor. É Deus que nos sustenta de pé. Todos somos pó, falhos, fracos, temos que ter cuidado com arrogância, soberba, quem nos sustenta é Deus. 1 Coríntios capítulo 10 versículo 12, assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Com Deus do seu lado, um Deus que tem todo esse imenso poder, ele venceria. A dedicação de Elias não tinha sido em vão. Elias saiu do Monte Horebe com sua fé renovada, para continuar a servir a Deus. Deus fortaleceu e consolou seu profeta, e deu boas notícias. Você não está sozinho, ainda tem umas 7.000 em Israel, que nunca se prostraram diante de Baal. Você deve ungir Gil, para ser rei de Israel, uma troca de rei. Ungir Eliseu para profeta para te substituir, com o passar de um tempo sucederia, esse jovem se tornaria o companheiro e ajudante de Elias por um bom tempo. Havia mais desafios pela frente, e Elias ainda tem muito a ensinar ao seu amigo e sucessor, Eliseu. Tinha uma mudança de cenário, e uma longa caminhada. Glórias a Deus! Aleluias!